Os irmãos viram domingo passado e a gente está naquela época da coisa que é potencializada pelas redes sociais. Os irmãos viram o confuseiro que foi a questão do culto no domingo passado, domingo à noite, por causa do jogo da seleção. Começou um confuseiro nas redes sociais, uma discussão a respeito de horário de culto, se muda o horário do culto, se suspende o culto. Aí, como a gente está numa época em que as redes sociais fervilham, né? Lança-se assim o assunto e a coisa, né, se espalha como fogo, assim, mato seco. Então ficou aquela questão toda em torno disso. Uma questão que nos anos passados sempre acontecia, porque a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, né? Mas não tinha esse, vamos dizer assim, alvoroço, porque nós não tínhamos, das vezes passadas, essa ênfase toda nas redes sociais, não é? Então ela amplifica as discussões. Aí eu queria aproveitar que se falou tanto de culto no final de semana passado, para nós tratarmos do culto. E um dos textos que eu mais gosto é o de Isaías, no capítulo 1, do verso 10 até o verso 18, para nós refletirmos sobre essa questão de cultuar a Deus, não é? De culto a Deus. Sentados como os irmãos estão, acompanhem a leitura. Isaías capítulo 1, do verso 10 até o verso 18. A palavra do Senhor nos diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Que o Senhor complete a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai eterno, nós te adoramos, nós queremos te agradecer por este momento em que nos reunimos como tua igreja para prestarmos este culto, te agradecer pelo que já aconteceu na escola bíblica dominical, momento em que crescemos no teu conhecimento junto com os nossos irmãos ali em cada classe. Agradecer-te, Senhor, pelas partes que já foram realizadas durante este culto. E neste instante em que nós vamos refletir sobre a Tua palavra, pedimos e rogamos, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito. Que Ele esteja no nosso meio, agindo no nosso coração, abrindo, Senhor, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, para que assim possamos compreender o que Tu tens a nos falar, o que Tu tens a nos ensinar. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, são palavras duras que o profeta Isaías proferiu em nome do Senhor, Deus falando através do seu profeta, para o povo de Judá, para o povo que ia adorar ao Senhor ali no templo, na cidade de Jerusalém. E essas palavras de Isaías
elas estão de acordo com o ensino que Jesus nos trouxe no Novo Testamento, que nós vamos também abordar isso nessa reflexão. Que muitas vezes nós confundimos as coisas e desvirtuamos na nossa prática de vida, no nosso cotidiano, aquilo que Deus de fato tinha como propósito para o culto a Ele. Porque nós vamos ver aqui Deus reclamando de coisas que Ele mesmo estabeleceu. E é uma das coisas que pulam do texto, né? Que saltam desse texto de Isaías. Deus está reclamando de coisas que Ele mesmo estabeleceu para o povo de Israel. Por que Deus está fazendo isso? Porque acabou o povo desvirtuando e não conseguindo alcançar aquilo que era o objetivo que Deus tinha estabelecido para a celebração do seu culto. E aqui, fundamentalmente, meus irmãos, o texto ele está apontando para uma verdade. A verdade de que a nossa vida, ela influencia diretamente o culto que nós prestamos a Deus. Não são coisas separadas, não são coisas distintas, muito pelo contrário. São coisas que andam lado a lado. Nós não podemos separá-las. Nós não podemos descartar uma em favor da outra. E era esse o problema que estava acontecendo ali entre os judeus, entre os que iam adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. Eu gostaria de iniciar, portanto, essa reflexão falando para os irmãos e chamando a todos nós a reflexão sobre um primeiro elemento, que é a distinção, a separação que nós precisamos fazer entre forma e conteúdo de culto. Forma e conteúdo. A gente muitas vezes, e aqui era o problema em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, era esse o problema, que houve uma separação em que a forma predominava sobre o conteúdo do culto. Como isso aconteceu? Vejam nos versos 11, 13 e 14. Deus está reclamando de quê? Através de Isaías. Versículo 11. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. No verso 13. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Então Deus aqui está falando das ofertas, Deus está falando do incenso que era utilizado no momento ali dos cultos, dos sacrifícios. Deus está falando das festas fixas que o povo de Israel deveria celebrar, luas novas, sábados, reuniões. E no verso 14 ele diz, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. É como se Deus estivesse colocando na seguinte situação, você convida uma pessoa, né, para ser homenageada em uma reunião. Então, constantemente você vai fazendo aquela reunião para homenagear a pessoa. Aquela reunião é para homenagear o indivíduo. Só que o indivíduo que recebe a homenagem, ele não está suportando mais aquele tipo de reunião. Ele não está aguentando mais. Perdeu a paciência. Isso daqui é inútil. Eu não quero mais me reunir com vocês. Era isso que Deus estava falando para o povo de Judá. Essas reuniões de vocês, essas assembleias, essas festas, afinal de contas, a festa era em homenagem a quem? A Deus. Aí o próprio homenageado está dizendo, para, não dá mais, eu não suporto mais essas reuniões, essas festas que vocês estão fazendo, parem de me homenagear. Era isso que Deus estava falando para o povo. Por quê? O povo cometeu um erro. Ele estava dando mais importância à forma do que ao conteúdo. A forma, meus irmãos, se nós observarmos aqui, a forma do culto que Deus havia colocado para o povo de Israel, através de Moisés, né? Levítico, por exemplo, a gente vai lá em Levítico, tem toda a normatização de Deus de como deveria o culto ser conduzido. Quem deveria ministrar, como deveria sacrificar cada animal,
né? Tudo estabelecido. É o que a gente poderia hoje chamar de liturgia. A liturgia do culto para Israel, Deus estabeleceu. Era dessa forma aqui. Era a forma do culto. Não foi Israel quem inventou. Deus passou para o povo. Olha, eu quero que o culto prestado a mim seja dessa forma aqui, ó. Passo a passo. Tudo que deveria ser realizado. O que cada sacerdote deveria fazer. Deus estabeleceu, olha, dessa forma, é assim, assim assado, vocês vão se reunir aos sábados, a Páscoa vai ser dessa forma, a festa dos tabernáculos dessa forma, e por aí vai. Deus estabeleceu a forma. O povo se apegou a isso. E esqueceu de um detalhe, de que Deus, além da forma, Ele tratou também do conteúdo. A forma aqui continuava perfeita. Não estava havendo desvios na liturgia do culto ali no templo de Jerusalém. Deus não está falando disso. A liturgia continuava da mesma forma. Eles estavam sendo perfeitos na celebração do culto, na forma do culto. Os sacrifícios estavam sendo realizados, as festas estavam sendo realizadas, se reuniam a cada sábado, festa de lua nova estavam lá presentes, Páscoa sendo celebrada, cada culto sabático, né, aos sábados sendo realizado, os sacrifícios sendo levados, incensos sendo queimados no templo. A forma continuava perfeita, perfeita. O que é que Deus está condenando aqui? O conteúdo. Era esse o problema, o conteúdo dos cultos, não a forma. Muitas vezes, irmãos, nós também caímos no equívoco de darmos uma ênfase exacerbada àquilo que Deus nunca deu, que é a forma. A forma, por exemplo, dos nossos cultos. Nós temos a nossa liturgia, nós gostamos, não é? De celebrar dessa forma. É a identidade da igreja na sua liturgia. Nos reunimos dominicalmente, de manhã e à noite. Alguém já parou para perguntar por que 2 vezes no domingo? Por que não 4? Por que não 1? Por que não 3? Já houve o tempo em que era uma só. Uma vez só. Hoje nós fazemos 2 cultos. Os irmãos imaginam qual é a facilidade dos nossos tempos modernos que permitem que a gente realize 2 cultos aos domingos? Eletricidade. Pense a dificuldade que seria para nós nos reunirmos um domingo à noite à luz do luar. Difícil. Qual seria o melhor horário para nós cultuarmos a Deus se não tivesse eletricidade? Pela manhã. O culto dominical. Mas chegou um tempo que, pelas nossas facilidades, nós resolvemos celebrar 2 cultos aos domingos. Não sei quantos aqui são da época em que as igrejas batistas só não tinham culto na segunda. Só não tinham culto na segunda. Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, reunião das sociedades. Quinta-feira, culto doutrinário. Sexta-feira, culto nos lares. Sábado, culto dos jovens. Domingo, culto de manhã e à noite. Segunda, descanso. Só não tinha culto na segunda-feira. Hoje nós temos o quê? Domingo, quarta, sábado, trabalho dos jovens, não é? A gente já não se reúne tanto. Por quê, meus irmãos? É o tempo. A época vai modificando a forma. Vai modificando a forma. As liturgias podem mudar? Podem. Os irmãos imaginam que a liturgia que nós seguimos aqui, ela é literalmente a mesma de uma igreja, por exemplo, lá no período da Idade Média? Não é, mudou. A forma ela muda conforme o tempo, conforme a era, conforme a época. Deus não estabeleceu nenhuma norma fixa. Minha igreja tem que se reunir aos domingos 2 vezes por dia.
De manhã é o culto 10 horas, à noite o culto 18h30. Deus não estabeleceu isso. Quem estabelece? A igreja. Se os irmãos observarem no estatuto da igreja, no regimento, vai dizer lá que os horários do culto, eles serão definidos pela Assembleia. E qualquer modificação de horário, não coisa emergencial, mas que se torne rotina, tem que passar pela Assembleia. Quem é que define o horário da Assembleia? Ou quem do culto? É a Assembleia, não é Deus. É pela nossa conveniência. O que é que fica melhor para nós? Qual é o horário melhor para nós? 18h30, pronto, é 18h30. Tem outra igreja que começa às 19 horas, tem outra igreja que vai começar às 20 horas. É a conveniência de cada lugar. A forma pode mudar, mas o conteúdo, meus irmãos, continua sendo eterno. Porque Deus esperava do seu povo Israel esse mesmo conteúdo. Deus espera de nós hoje, a sua igreja, o mesmo conteúdo. O problema é quando nós confundimos as coisas e de repente, meus irmãos, nós damos mais valor à forma do que ao conteúdo. Achamos que o culto deve ser dessa forma aqui, rígida, e vacilamos do conteúdo. E nos esquecemos que Deus espera mais é do conteúdo. A forma é variável, ela pode mudar com o tempo. Deus, ainda através de Isaías, no capítulo 29, verso 13, ele diz: por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, ou seja, vem me adorar, não é? Vem ao meu templo, a ideia era essa, Deus estava lá no templo, então vou encontrar com ele, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Aqui Deus já está começando a apontar o que é importante. O que deve ser fixo é o coração. Não foi à toa que Jesus, quando estabeleceu aquele diálogo com a mulher samaritana, uma das questões levantadas pela mulher foi: Senhor, onde é que deve ser Deus adorado? Está lá em João capítulo 4. Onde é, Senhor, que Deus tem que ser adorado? Nós adoramos aqui, é no Monte Gerizim, né? Os nossos pais já adoraram aqui, ali em Samaria, no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Afinal de contas, onde é que deve ser? Os irmãos devem lembrar da resposta de Jesus, né? Nem lá, nem cá. Porque Deus é espírito, e Ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que é que Jesus está abolindo ali, meus irmãos? Lugar. A forma. Nós nos reunimos dominicalmente neste templo, bonito, confortável, mas tem irmãos mundo afora que no domingo de manhã se reúnem por falta de templo, por falta de estrutura, debaixo de uma árvore. A forma mudou, mas o conteúdo vai permanecer o mesmo. O mesmo. Porque começa dentro. Quando Jesus diz, olha, em espírito e em verdade. Não tem lugar para adorar a Deus. Não tem um lugar fixo. Não é no templo. Tem uma música que é muito cantada, eu gosto dela, acho bonita, mas ela traz em si uma certa ideia um pouco equivocada. Nesta hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Ué, Deus só está aqui, é? Eu só posso marcar um encontro com Deus aqui dentro desse templo? Percebem os irmãos que isso é uma tradição, uma forma de pensar, que está ligado, né, historicamente a séculos de costumes, que os judeus também tinham a mesma coisa. Eu vou me encontrar com Deus onde? No templo em Jerusalém. Porque é lá onde Deus habita. Aí vem Jesus e diz, não é nem lá e nem cá. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O meu lugar de trabalho, a minha salinha, lá no IFBA, onde eu uso o meu computador, ali pode ser um lugar santo, porque eu posso adorar a Deus ali. Deus ali está. O seu lugar de trabalho, a sua sala de aula, o seu quarto, a sua casa, Deus ali está, e você pode adorá-lo lá.
não é somente aqui, porque Deus é Espírito. E Jesus diz que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Forma e conteúdo. A forma muda, o conteúdo fica. E que conteúdo, afinal de contas, meus irmãos, é esse? Isaías, no capítulo 29, como eu li para os irmãos, ele já está dando, apontando o caminho. O coração daquele povo estava longe do Senhor. Adoravam a Deus com a sua boca. Os seus lábios proferiam palavras de honra ao Senhor, mas o coração daquele povo estava bem distante. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, a parte B. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Portanto, meus irmãos, o conteúdo da verdadeira adoração a Deus, esse conteúdo começa dentro de cada um de nós. Começa no coração, que é a representação da nossa própria vida, daquilo que nós fazemos, da forma como nós agimos. Observem os versos 16 e 17 ainda desse capítulo 1 de Isaías, quando Deus diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. O que é que Deus está aqui condenando? Deus não está condenando necessariamente a forma. Ele está dizendo: olha, vocês continuam me adorando do jeito que eu mandei através de Moisés. Mas nada disso adianta se vocês continuam levando uma vida que me desagrada. Porque o coração de vocês está cheio de pecados. As suas más obras me ofendem quando vocês vêm até a minha casa. Era isso que Deus estava falando. Vocês oprimem, vocês exploram o órfão, vocês exploram a viúva, vocês fazem o mal, vocês praticam más obras e ainda vêm até mim. Aí nós poderíamos dizer, com as palavras de hoje, com a cara mais lisa do mundo, achando que nada, está tudo bem, que está tudo bem. Quando Deus, meus irmãos, Ele olha, é o nosso coração, é o nosso interior. Nós temos uma tendência, meus irmãos, de adorarmos as formas, de estabelecermos critérios exteriores, de julgarmos pelas aparências, e nos esquecemos muitas vezes de que Deus está olhando para o nosso interior. Ele não está olhando para a roupa que nós usamos, Ele não está olhando para a nossa aparência física, o nosso corte de cabelo, se fez a barba ou não. Deus não está olhando para isso, não. Deus está olhando para o nosso interior, para a nossa vida, para aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer ao longo da semana. Deus quer conteúdo na sua adoração. Jesus, condenando os fariseus, ele disse em Mateus capítulo 12, verso 7, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. A nossa adoração, meus irmãos, num domingo de manhã ou num domingo à noite, começa no domingo anterior à noite, quando a gente põe o pé lá fora do nosso templo. Já começa ali. Deus vai observar o que é que nós fazemos ao longo da semana. Deus vai observar se a nossa vida, como nós professamos a fé cristã, está de acordo com os valores do reino de Deus. E é por isso que eu falo e reafirmo: se alguém deliberadamente continua em pecado, seria melhor nem vir ao culto. Porque Deus sabe. Deus vê o coração. Pode alguém enganar a Deus? Pode alguém ludibriar o Senhor? Pode alguém disfarçar
diante de Deus os seus pecados, achando que Deus não vai conseguir perceber nada? Porque é isso que Deus aqui está chamando a atenção do povo judeu. É dessa forma aqui. Vocês fazem mais obras, vocês oprimem, vocês machucam o seu próximo, e ainda vem diante de mim querer me adorar? O conteúdo das nossas vidas determina a nossa forma de adoração a Deus. Por isso, meus irmãos, que um dos maiores riscos que nós corremos na nossa vida cristã é quando a nossa vida com Deus se torna uma mera rotina. De irmos aos cultos, como se nós estivéssemos indo ao trabalho para bater o ponto, de acharmos que a nossa rotina com Deus é uma mera obrigação, ler a Bíblia, porque senão alguém vai pegar no pé, vai ficar reclamando, vai dizer que eu não leio, aí eu vou ler lá uma passagenzinha a cada dia, pronto, automaticamente, o que é que aquilo dali está trazendo de transformação para a minha vida? O que é que eu estou escutando daquelas palavras que eu leio da Bíblia, ensinamento de Deus para mim, para o meu coração? Tem mudado alguma coisa? Ou tudo na minha vida com Deus se tornou mera rotina? Coisa assim, ó, que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E vai chegar um tempo, meus irmãos, que nós não suportaremos. O culto vai ser chato, a leitura bíblica vai ser chata, a pregação vai ser sempre chata, porque virou rotina. Não tem benefício nenhum. Aí a pergunta de Deus é: por que então você veio me procurar? Porque Deus, quando nós adentramos, já que nós imaginamos, né? É o nosso culto público, em comunidade, como igreja, quando estamos aqui nos reunindo, para ouvirmos Deus falar, para adorarmos ao Senhor. Quando nós colocamos o nosso primeiro pé ali, meus irmãos, Deus não está olhando para a nossa vestimenta, Deus não está olhando para o nosso corpo físico, Deus está olhando para a nossa vida, para o nosso coração. Aos olhos de Deus, nós estamos desnudos. Desnudos. Deus sabe exatamente tudo o que se passa em nós. Quais são as nossas motivações? O que é que nos faz viver e quais são os nossos interesses? Deus sabe de tudo. Agora imaginem, se coloquem no lugar de Deus, que coisa terrível não seria. De repente Deus está aqui em cima, olhando para cada um de nós e sabendo exatamente o que se passa na cabeça e no pensamento de cada um, de cada coração. Sabedor de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos. Eu acho que Deus se sentiria, meus irmãos, da mesma forma como Ele estava ali com o povo judeu. Eu não suporto mais, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Estão sujas de sangue. O conteúdo começa quando nós temos essa convicção de que Ele é prestado a partir das nossas vidas. É do coração que surge o verdadeiro louvor e adoração a Deus. E ainda nós podemos também afirmar, meus irmãos, e é uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos, quando nós nos reunimos, por exemplo, como num culto desse aqui solene, não é? Do porquê nós virmos aqui, do porquê nós estarmos aqui diante do Senhor, para ouvir a sua palavra, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, para adorarmos juntos, não é, como igreja, ao nome do Senhor. Mas, meus irmãos, culto também é o momento de nós rasgarmos o nosso coração ao Senhor e pedirmos perdão a Ele. O verdadeiro culto, ele é fruto de arrependimento. Vejam no verso 18, quando Deus chama o povo a isso. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Deus chama o povo ao arrependimento. Lavem-se. Limpem-se dos seus pecados. Deixem de prejudicar o próximo. Deixem de explorar
o pobre do órfão, a pobre da viúva. Parem de fazer mal uns aos outros. Vivam conforme os meus valores, conforme os meus preceitos. Resumindo, arrependam-se. Era essa a palavra do Senhor para o povo de Judá naquele momento. Arrependam-se. O que Deus quer? Corações humildes. Corações que reconhecem os seus erros, que estão dispostos, meus irmãos, a corrigir as suas vidas quando confrontados com Deus, quando confrontados com a sua palavra. É isso que Deus espera de nós. Ele chama o povo e chama cada um de nós ao diálogo. Vem, vamos dialogar. Deus vai nos falar, nós vamos falar a Deus. Deus nos chama sempre ao arrependimento. O objetivo do culto também é esse, meus irmãos, nós nos medirmos a partir de Deus. E sabe qual é a conclusão que nós vamos chegar sempre? Nós estamos errados. Nós precisamos melhorar. Porque nós não temos como nos comparar e nos medir diante de Deus. Mas qual é o problema? E foi o problema do povo de Judá aqui. Coração duro. A palavra de Deus entrava por aqui e saía do outro lado. Não havia arrependimento. Não havia desejo de mudança. Culto a Deus é lugar daqueles que olham para o Senhor e dizem: Senhor, me mostra onde eu devo melhorar. Me mostra onde eu devo me corrigir. Não é lugar para aqueles, como na parábola que Jesus contou, do fariseu e do publicano, né? Ó Senhor, obrigado, porque eu não sou igual àquele miserável daquele publicano. Eu faço tudo o que o Senhor quer. Enquanto que o publicano nem coragem de olhar para o alto ele tinha e batia no peito: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus pergunta: quem saiu dali justificado? Quem foi o verdadeiro adorador? O publicano. Porque ele se reconhecia como um verdadeiro pecador, carente da graça e da misericórdia divina. E Deus nem ouviu as palavras daquele fariseu. Porque as palavras dele para Deus eram: Senhor, obrigado por eu ser perfeito. Obrigado porque eu não tenho nada, necessidade nenhuma de mudar, porque eu sou perfeito. Forma e conteúdo, meus irmãos. Risco que nós corremos quando nós valorizamos e invertemos as coisas. Achamos que devemos tanto zelar pela forma e nos esquecemos de que o mais importante para Deus é o conteúdo, é o nosso coração. De que adianta nós termos uma liturgia perfeita, de que adianta nós termos um templo perfeito, se os nossos corações estão distantes de Deus. Se nossos corações estão distantes dos nossos irmãos. Se nós não vivemos conforme o que Deus espera dos seus verdadeiros seguidores, dos seus verdadeiros discípulos. Não vai adiantar nada. Mas quando nós temos o verdadeiro conteúdo, a forma se torna irrelevante. Pode ser aqui, pode ser em outro lugar, pode ser no sábado, pode ser na quinta, pode ser com quem for, mas o conteúdo está presente e Deus recebe aquela adoração. A nossa vida, ela impacta diretamente a nossa adoração ao Senhor. Que nós possamos refletir a respeito disso. E quando nós pensarmos: eu estou adorando corretamente a Deus? Pense primeiro nisso, meus irmãos. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com o seu irmão? Aí você vai poder começar a pensar em como está a sua adoração ao Senhor. Porque é a sua vida que vai determinar o tipo de culto que você vai prestar a Deus. Se Deus vai aceitá-lo ou se Deus vai rejeitá-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos colocar em pé e cantar o hino de número 300.